lugares, sim ou não? Amém. Mas é diferente, Deus está no lugar e Ele se manifestar. Vocês estão comigo? Amém. É diferente, porque Deus está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. A manifestação dEle que faz a diferença. É quando Ele resolve agir. É quando Ele entende que está existindo uma comunicação. É quando Ele entende que está existindo uma conexão. É quando Ele entende que tem alguém que está disposto a ir a lugares que outros não foram. E quando nós paramos para observar isso, nós conseguimos ser levados aos melhores lugares do mundo, que é o quê? É no centro da vontade de Deus. Quando eu estou no centro da vontade de Deus é completamente diferente. Verdade. Mas eu não quero trazer mais um papo religioso para vocês essa noite. Vocês estão acostumados a ouvir isso. Às vezes nós chegamos nos lugares e só queremos ouvir a bênção apostólica. Porque eu vim, porque eu precisava vir, mas eu apenas estou precisando bater no cartão. Estou apenas precisando dizer para Deus que eu estou me esforçando em ir para a igreja. Estou me esforçando em adorar. E nós precisamos mudar algumas coisas. Vocês estão comigo? Precisamos entender, quando chegamos no ambiente, existe uma ativação no meu espírito, existe uma ativação na minha alma, existe uma ativação no meu corpo, existe uma ativação naquilo que eu estou ouvindo, existe uma ativação naquilo que eu estou falando. Afinal, nós somos seres criacionais. Nós recebemos um poder criativo através da fé, para nós criarmos, para nós formarmos, para nós fazermos. Eu sei que vocês ouviram bastante coisa durante essa semana sobre todo o aparato, sobre toda a armadura a qual é necessário nós usarmos. E eu confesso a vocês que até um tempo atrás eu montava a mensagem, mas eu chegava no ambiente, Deus ele atrapalhava o meu esforço todo. Então, agora quando eu saio para pregar no lugar, eu prefiro que Deus, ele, naquele momento que eu chego ali, ele comece a ministrar. Aleluia. E a primeira coisa que ele falou quando eu estava subindo essas escadas aqui, foi sobre a disposição das pessoas em colocar o capacete, a disposição em colocar a armadura, a disposição em colocar o cinto, a disposição em colocar a sandália. Mas quando elas olham para a espada, elas preferem não pegar, porque elas estão apenas indo para se proteger. A nossa geração ela não quer atacar, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Não quer dizer que a porta do inferno vai arrombar e Satanás vai vir sobre a igreja, não, mas está dizendo que a igreja arrombaria a porta do inferno para resgatar a pessoa. Aleluia, é isso, Senhor. Glória a Deus. Talvez você não acredite no poder do Evangelho. Talvez é um Evangelho tão saturado. Essa semana eu fui fazer uma negociação com uma pessoa, e a pessoa estava com medo de ser um golpe. E eu falei assim: olha, eu sou pastor aqui na cidade. Quando eu falei sou pastor aqui na cidade, eu acho que minha credibilidade caiu por mais ainda. Porque é a imagem que as pessoas estão tendo. Estão associando a pastores, a político e aí vai sucessivamente. Mas eu quero que vocês entendam nessa noite que quando Deus nos ungiu, quando Deus colocou como anjo da cidade para nós cuidarmos, nós recebemos uma responsabilidade espiritual muito grande. E é necessário esses dias você entender, porque às vezes você está desabilitando homens de Deus. A nossa geração está dizendo: nós não precisamos de pastores, não precisamos de apóstolos, não precisamos de mais nada, só é eu, e só que o seu eu e eu está fazendo você chegar a lugar algum. É necessário nós voltarmos a um tempo de dedicação, de amor, de verdade. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, o capítulo é de número 6. Quando você achar o capítulo de número 6, vai até o verso de número 17. A nossa geração ela não está se perdendo por falta de sinais. A nossa geração está se perdendo por falta de instrução. E é o poder da palavra que faz toda a diferença. Porque agora nós temos uma geração que ela é teóloga, uma geração que sabe discutir, tem argumentos para todos os assuntos. Ela não tem base em nada, mas tem ideologias. Não existe um assunto que você vai conversar que as pessoas elas não entendam e possam criticar. Na verdade, atrás das telinhas elas têm mais coragem de dizer. Mas quando vai chamar no tete a tete, ela conversa, existe um bloqueio ali, aonde apenas ela paralisa tudo que está sendo falado e fica com a ideia dela, com dogma no coração. E nós precisamos nesses dias quebrar esses muros, porque o orgulho ele é um castelo criado
não por pedra, não por ferro, não por areia, cimento, mas é um castelo criado por argumentos. E nós precisamos quebrar esse dia. Vamos lá. Quem achou glória a Deus bem forte aí? Glória a Deus. Todo mundo diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aí tá bom. Vamos lá. Vamos orar mais uma vez. Eu gosto disso. Orar por você. Ore por você nesse momento. Coloque a mão sobre o seu coração e ore por você. Eu costumo dizer que é o momento mais verdadeiro. Vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite. Nós entendemos que está sendo derramado aqui esses dias. Não é sobre a minha pessoa, mas é sobre a sua. Não é sobre o diálogo, mas é sobre o Senhor falar algo. Não é sobre apenas mais uma mensagem, mas é sobre o Senhor elevar o nível do altar, para que haja, Pai amado, um direcionamento para a nossa geração, Senhor. Então, meu Deus, fala tu, não eu. Fica à vontade, Pai. A casa é tua, em nome de Jesus. Amém. Podemos aceitar. Prometo ser bem breve, prometo ser bem sucinto. Daqui a pouco eu vou sair daqui direto para trabalhar lá em São Paulo. E vou falar um negócio para vocês. Deus, ele é sensacional naquilo que Ele faz. Antes que eu comece, minha esposa não pôde vir hoje, ela está estudando. E como eu vou sair daqui direto para São Paulo, então dessa vez ficou a desejar. Amém? Mas receba o abraço dela, receba o abraço da Igreja Batista. Amém? Igreja, é necessário a gente entender sobre até onde nós estamos dispostos a chegar. É necessário nós colocarmos o nosso coração, colocar a nossa alma, a nossa mente em tudo que nós vamos fazer. Porque o compromisso de você viver com Deus é diferente. Porque ele requer uma dependência de Deus. E às vezes nós não queremos depender de Deus para tudo. Mas é sobre você ter certeza, ter convicções que Deus está te acordando naquela manhã. É sobre você ter um coração grato de estar tomando um café ou de estar de jejum. É sobre você agradecer a Deus por aquele trabalho, pela saúde para você procurar um. É sobre você ter essa dependência quando chegar no trabalho, naquela esfera, naquela atmosfera, você entender que você está carregando algo, você entender que você está levando algo, você entender que você tem uma missão naquele lugar. Desde o dia que você levantou a mão e fez um pacto com Deus, Deus ele está de olho em você. Tem pessoas dizendo assim: olha, eu não aguento mais, eu quero sair daqui do trabalho, mas eu não consigo de maneira alguma, a porta não se abre. Quando está dando tudo certo, eu quero que você entenda: existem missões. Você só vai mudar de esfera quando você executar a sua missão. Não é sobre você fugir, não é sobre você abandonar o trabalho e estar dentro de uma sala só vivendo para Deus, não. É sobre a missão que nós recebemos do Senhor. Porque enquanto nós ficarmos apenas com o capacete, com a couraça, enquanto nós ficarmos apenas com o cinto, com a sandália, as coisas não vão acontecer. A Bíblia fala sobre um homem chamado Elias de Tísbita. A Bíblia fala que ele chega em uma terra. Ele chega em um lugar onde existia um mar de luxúria, um mar de pecado. A promiscuidade estava muito grande. Eles estavam vivendo apenas para o pecado. E era um povo que conhecia Deus. Era um povo que sabia muito bem que era Deus. Era um povo que Deus já tinha derramado vários milagres. Mas a Bíblia fala sobre um rei chamado Acabe, que ele foi levado para aquele lugar. E ali ele resolve quebrar um dos maiores decretos. A Bíblia diz que não era para eles de maneira alguma. Vamos lá. A Bíblia falou que não era para eles de maneira alguma se misturarem com as mulheres daquela época, para não casar com aquelas mulheres. E ele fala para os homens não casar com aquele tipo de mulher também, que era para ser povo do povo dele. Mas a Bíblia fala que existe um homem chamado Acabe, que ele resolve no íntimo dele.
ele resolve no coração dele casar com alguém chamado Jezebel. Essa mulher, ela vem e ela cria grandes decretos. Ela tira as 3 maiores festas que tinham durante o ano, que era a festa do tabernáculo, era a festa da Páscoa, e tem mais uma festa agora que eu não estou conseguindo me recordar. Ela tira todas aquelas festas e coloca a festa para Baal. Ela coloca agora uma festa para poder existir um tempo de adoração somente para Baal. Era um tempo que eles podiam fazer de tudo. Só que os altares do Senhor, eles foram derrubados. Os altares do Senhor, eles foram tirados. Os altares do Senhor agora estavam na época que as pessoas, alguns iam lá escondido, faziam algo, mas eles não tinham mais prazer, porque existia decretos e decretos. Quando as leis chegam, elas vêm para poder criar decretos, para poder tirar a autoridade, tentar tirar a autoridade de Deus no povo dela. Vocês estão comigo? O reino das trevas, ela vem para poder criar decretos. A Bíblia fala, não, a Bíblia não, os estudos falam que existia uma festa para Baal, que era 24 horas de adoração. Durante essas 24 horas existiam vários tipos de adoração. Dentro delas eram levados bebês para serem violentados. Eles comiam carne de bebê. Eles levavam idosos. Era um tipo de orgia de toda maneira que você imaginar. Era levado ali também cadáveres para ter relação sexual com aquele, os homens tinham relação sexual com aqueles cadáveres. Você está conseguindo entender o nível de promiscuidade? Você consegue entender a densidade que estava aquele lugar? Tinha uma imagem de escultura que dava para ver a quase 1 quilômetro de distância, dava para ver aquela imagem de Baal gigante. Ali embaixo estava Acabe. Quem era Acabe? Acabe era da linhagem de Davi. Acabe, ele foi criado no meio cristão. Acabe, ele sabia o que podia e o que não podia fazer, mas ele não estava nem aí para os decretos de Deus. Ele queria apenas ser feliz na esfera dele. Eu falo algo para vocês aqui nessa noite. Vocês estão comigo? Amém. Só existe Jezabel no lugar quando há Acabes. Quando existe um Acabe, existe Jezebel. É por isso que tem que levantar os homens de Deus. É por isso que tem que levantar os Elias de Deus da nossa geração. Aleluia, Senhor. Aí quebra os decretos, quebra tudo. E nós não temos que ficar com medo de Jezebel. Jezebel é uma mulher diabólica, que era falado lá em Apocalipse. Lá, quando a Bíblia diz que viria um homem que tinha o mesmo espírito de Elias, que chama-se João Batista. Você vê a linhagem de Jezebel, ela não acaba. O que é que ela pede? Ela pede o quê? A cabeça de quem? De João Batista. É a mesma promessa que Jezebel faz. Jezebel faz uma promessa lá no livro de 1 Reis, e executado isso lá no livro de João. Como isso acontece? Foi Salomé que pediu, porque Salomé, ela tinha o mesmo espírito de Jezebel. Ou seja, ela cumpre a profecia. O espírito, ele anda de geração em geração. Tem gente que diz que assim, a maldição dos meus pais parou lá. Eu não preciso orar, não preciso de nada disso, porque eu sou eu. Você vai fazer um convênio, né? Você chega lá, qual é a primeira pergunta que é feita dos médicos? Alguém na sua família já morreu de câncer? Alguém na sua família tem problema de coração? Alguém na sua família tem trombose? Alguém na sua família tem diabetes? Porque está falando sobre geração. Então não é sobre você fechar os olhos e dizer isso não existe. É sobre você entender as esferas espirituais. Porque quem amaldiçoa não é o diabo. A Bíblia diz que quem amaldiçoa é quem? É Deus. Eu amaldiçoo até a 3ª e 4ª geração. Através de legalidade, através de teimosia, através de desobediência. E agora está ali, eu quero que você entenda. Aquela orgia toda acontecendo, acabe no seu trono, de repente entra um homem completamente com suas roupas diferenciadas, com a fala diferenciada, e ele fala que aquele tempo de adoração a Baal tem que acabar. Porque Elias estava só, amém? Sim ou não? Não, ele não estava só. Quero que vocês entendam porque foi que eu entrei falando sobre a armadura, falando sobre a palavra, o poder da palavra, e porque eu parei aqui em Elias. Quero que vocês entendam. Ali a Bíblia diz que tinha mais de quantos? 7.500 joelhos que não se dobravam a Baal. Elias, ele não estava sozinho. Mas por que só Elias levanta? A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5,
versos 16 e 17, que que Elias era um homem sujeito à paixão como nós. Ou seja, ele não era um ser especial, ele não era um saiyajin, ele não era algo do tipo, não, ele era um homem comum que resolveu servir ao Senhor, ele era um homem comum que resolveu amar Deus, ele era um homem comum que resolveu amar a família dele, ele era um homem comum que resolveu amar a nação dele. Então eu quero que vocês entendam, tinha 7.500 pessoas que só colocaram a coraça. Tinha 7.500 pessoas que só colocaram o cinturão. Tinha 7.500 pessoas que só colocaram a sandália, mas não tiveram coragem de pegar a espada para poder guerrear. Você está entendendo sobre o evangelho da nossa geração? Você está entendendo sobre o evangelho do nosso tempo? Vocês estão comigo? Você está entendendo o que está acontecendo nesses últimos dias? Pessoas que estão com medo de se levantar, pessoas que não querem ser instruídas eles querem o evangelho para poder apenas não ser lançados ao inferno, eles querem a dependência de Deus apenas para serem abençoados, eles não querem estabelecer reinos, eles não querem estabelecer os decretos de Deus, eles não querem trazer a cultura de Deus para a terra. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quem é você no meio disso tudo? É necessário nós repensarmos um pouco. Não existe um evangelho apenas que melhore a nossa vida. O evangelho é confronto, o evangelho é guerra. A igreja não é uma creche, a igreja não é um parque de diversão. A igreja é um lugar que tem soldados. A igreja é um lugar que tem pessoas maduras, prontas para dar a resposta. A igreja é um lugar onde as pessoas são sinceras, o cinto tem que estar vestido, para as pessoas poderem olhar uma no olho do outro, confessar uns aos outros, se resolverem. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, não está falando sobre que Deus vai estar ali porque tem 2 pessoas reunidas, está falando sobre conversar assuntos, está falando sobre resolver a vida. Não é sobre as pessoas fugirem, eu vou mudar de igreja porque isso, porque daquilo, porque do perfume do irmão, porque o irmão não me cumprimentou na rua. A igreja tem que parar com essa meninice. Você ama essa pessoa que está do seu lado? É a igreja do Senhor. Olha para trás, pode olhar para trás, para frente. É a igreja do Senhor. É a família do Senhor. É esse nível. Não é sobre nós estarmos com um espírito acovardado. Eu quero que vocês entendam, a partir do momento que você diz, que você libera um decreto, como Elias liberou um decreto dizendo que não choveria, eu quero que você entenda que o tratamento primeiro começa em você. Tinha um deserto esperando Elias. Tinha um ribeiro, mas antes ele tinha que atravessar o deserto. Eu quero que vocês entendam. A unção, ela te habilita, mas quem te prepara é o processo. As pessoas estão fugindo do processo, achando que chegar a Deus é uma facilidade de vida. Não, é uma convicção de vida. Será difícil, mas será prazeroso. Maior o que está em vós do que o que está no mundo. Nós somos chamados para receber poder. A Bíblia diz que o Evangelho de Deus é poder, é poder. Você consegue entender? O bandista tem que retrair. O budista, seja lá qual for a religião que vier, tem que entender o que nós carregamos. Verdade. Não são nossos amigos, são inimigos da cruz. Eu quero que vocês entendam sobre, eu estou falando sobre esferas. Eu tenho grandes amigos, o bandista é espírita, mas eu entendo a esfera. Vamos lá. Vocês estão comigo? Mas é sobre a esfera, é sobre o combate, é sobre o nível, é sobre onde nós estamos alicerçados. Igreja, há um tempo atrás tinha uma mulher que era um bandista, estava indo na igreja. E um espírito lá pediu para levar a terra da planta da igreja para lá. Naquele dia eu ouvi aquela mulher dando uma passeada para lá, uma passeada para cá. Eu falei, rapaz, tem corpo estranho aqui. Não, o que essa figura quer? Vou te dizer, ela não estava com patuá, ela não estava com a roupa branca, não estava com os negocinhos lá
rodando, não, eu quero que vocês entendam, uma pessoa normal, uma pessoa comum. De repente aquela mulher foi andando na direção, deu uma limpada assim nas pedrinhas que tinha em cima da planta, em cima da terra, né? Aquelas pedrinhas de mármore coloca para poder ficar bonitinho no vaso. Eu falei, mano, o que a senhora está querendo aí? Não, eu quero uma terrinha dessa para poder abençoar a minha casa. Só não precisa dessa terra não. Na hora daquela olhada no fundo do olho dela, eu falei, quem te pediu essa terra? Seja sincera. É para fazer um trabalho. Como assim? Não, é que eu estou indo no centro também e pediram para eu levar um pouco dessa terra aqui. Dessa terra você não vai levar não. Eu quero que vocês entendam aonde nós estamos inseridos esses dias. As pessoas hoje têm prazer de dizer lá no trabalho de vocês que são bandistas. As pessoas têm prazer hoje de colocar na rede social dela, axé, não sei o que lá das plantas. Eu quero que você entenda onde você está inserido. Eles não estão brincando. Eles não estão brincando, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, a força está se levantando e a igreja precisa estar acordada. Deus está levantando aqueles que estavam adormecidos. Deus está soprando, está dizendo, ei, se coloca de pé, porque é o meu tempo, é o nosso tempo, é um tempo de avivamento que nós estamos entrando. Mas primeiro é necessário a crise, primeiro é necessária a perseguição, para que você acorde. Elias, ele trouxe uma crise para o país que ele amava. Quando ele falou que ficaria sem chover, foi 3 anos. Animais morrendo, pessoas perdendo aquilo que tinha investido durante anos, mas era um processo necessário para a salvação daquele povo. Você consegue entender? Tem porta se estendendo lá na tua casa, porque Deus está dizendo, ei, a minha aliança com você é maior do que a aliança financeira, é maior do que a aliança amorosa, é maior do que a aliança emocional, é maior do que a aliança de amizades. Verdade. Foi um pacto que você fez com ele no dia que você levantou a mão. Não foi um pacto com o pastor, não foi um pacto com a igreja, foi um pacto com o Senhor Jesus. Ele, os anjos e os demônios são testemunhas. Não dá para voltar, você não tem mais utilidade para o mundo. Você não consegue mais, você não consegue. Você vai ter que enfiar a cara nas drogas ou na bebida para esquecer, e mesmo assim você não vai conseguir. Vocês estão comigo? Satanás ele sempre vai tentar ganhar no grito. Você viu lá no Vale de Socorro, a Bíblia fala sobre um homem chamado Davi, que um dia ele chega lá no seu jumento para poder levar um queijo e uma farinha para os seus irmãos, e tem um gigante lá gritando. Quando ele chega em um determinado lugar que ele vê aquele cara gritando, ele já imagina. O pai dele fala, vai lá ver seus irmãos que eles estão na guerra. Quem estava lá? Samar, Aliabe, Abinadab, os caras eram guerreiros. Na hora que ele viu Golias falando aquilo, conjecturando agora, imagina, ele falou, quer ver? Samar vai pegar a espada, agora vai arrancar a cabeça daquele gigante. Olha o que ele está falando de Deus do povo. Só que pelo contrário, ele disse que aqueles homens fugiram. Espírito acovardado. A espada estava na cintura, não estava na mão. Eu vejo a geração com a espada, com a palavra de Deus escondida no seu bolso. Eu vejo a geração com a espada escondida em um guarda-roupa, em um livro, em uma estante, perdida lá a Bíblia. Eu vejo a geração que não tem coragem de colocar a mão na espada e dizer o que é necessário. Pelo contrário, um dos maiores teólogos é Satanás, e mesmo assim ele continua sendo Satanás. A teologia dele não serve para nada. Vocês estão comigo? É necessário a gente acordar esses dias. É necessário nós tomarmos decisões. A Bíblia diz que quando aquele gigante se levantou, Davi falou, quem é esse circunciso? Está falando do meu Deus, está falando do meu povo. Porque toda a diferença ela começa quando você resolve amar as pessoas, quando você resolve amar a Deus. Uma mensagem de exortação sem amor só faz matar. Um conselho que você dá para a sua família, para os seus amigos sem amor, só serve para matar, mesmo que são verdades vazias. Vocês estão comigo? É o amor que faz todo o tempero, é o amor que faz toda a diferença, é o amor que muda toda a esfera.
E não é aquele amor de Hollywood que você fica com borboleta no estômago ou vendo o coraçãozinho. Não é isso. Amor é uma decisão. Amor não é uma emoção, a emoção é involuntário. Você não resolve gostar ou não gostar de alguém, apenas é um sentimento que flui. Você não tem controle sobre os seus sentimentos. Você tem controle sobre as suas decisões. É por isso que o amor é uma decisão. A Bíblia diz: amai os que te perseguem. Como assim? Eu vou estar amando, vou estar com o coração, vendo o coraçãozinho daquele cara que está me perseguindo, derrubando a minha reputação no trabalho. Não, amor é uma decisão. É você resolver colocar na mão de Deus. E quando você resolve colocar na mão de Deus, eu digo para vocês, o trem fica bravo, o trem fica sinistro, fica nebuloso, porque Deus ele não brinca de ser Deus. Vocês falam, vou colocar na mão de Deus, as pessoas imaginam Deus colocando o inimigo numa rede e colocando abanando. Não, gente, vamos lá. Nosso Deus não é esse boneco, não. Nosso Deus é um Deus de justiça. Nosso Deus é aquele que coloca aqueles no vale. Eu quero que vocês entendam. Aprendam a colocar as coisas na mão de Deus. Aprendam a confiar em Deus. Para com essa ideologia que você tem sobre um Deus banana. Deus só é mal com os crentes. Deus só é mal com aqueles que não estão querendo servir Ele. Para com essas ideias, por favor. Deus sabe quem é você. Quando você pecou, quando você caiu, Deus não foi pego de surpresa. Deus é aquele que contempla, Deus é aquele que sabe todos os dias da nossa vida. Deus é aquele que sabe todos os dias. Quando Davi, ele ouve aquele gigante, ele fala: não é necessário tomar uma decisão. Ele vai lá falar com os irmãos dele: por que vocês ficaram aí? Você fica com medo? Davi, você é amostrado, cara. Vai, sai daqui. Os irmãos dele, a Bíblia diz que os irmãos dele conheciam também. Aí Davi falou: esses caras não vai me resolver nada, não. Quem matar esse gigante vai ganhar o quê? Sabedoria, oportunidade. Vamos lá. Vocês têm que ter uma visão diferenciada. As coisas elas não caem de paraquedas. É necessário você entender que tudo é uma oportunidade. Alguém disse que quem matar o gigante vai casar com a filha do rei e a família vai ser isenta de impostos. Eu quero conversar com o rei, eu quero derrubar esse gigante. Só que Davi, ele não tinha uma estatura de soldado. Davi, ele não falava, não se comportava como um soldado. Davi, ele tinha uma aparência diferente, ele era pequeno comparado a aqueles homens de guerra. Quando fala que Davi era pequeno, ele quer dizer que ele tinha aproximadamente entre 1,72 m a 1,76 m. Vamos lá. Ele era pequeno para aquela região. Aqueles Abinadab e Samar eram pessoas de 1,98 m, 2 metros e pouco. Então os caras tinham um comportamento acima do padrão. Vocês estão comigo? Às vezes quando fala que Davi era pequeno, você imagina que era de 1,5 m. Não, calma, vamos lá. Então, quando Davi, ele fala: eu quero conversar com o rei. Então ninguém tinha falado até o momento. Por isso que Davi teve a oportunidade de não ter rivalidade, não ter uma fila. Davi chega, o rei fala: quem é esse sujeito corajoso? Traz ele aqui. Agora voltamos para a mensagem. Davi fala assim, o rei pergunta assim: como assim? Como que você vai lutar contra esse homem? Esse homem é um homem velho de guerra. Vamos lá. Olha como você imagina Satanás e os caídos. Não, Satanás é um ser poderoso. Satanás é um ser extraordinário. Quem sou eu, um pequeno? Vamos lá. Satanás ele gosta de ganhar as coisas no grito. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Estou repetindo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Você tem que ter medo, vamos lá. É verdade, Deus. Vamos lá, se levante. Aleluia, Senhor. Entenda quem é que está com vocês. Tem uma comitiva de anjos conosco. Para cada um demônio existe 2 ou 3 anjos. Eu quero que você entenda. Aí ele fala: rei, uma vez eu estava cuidando das minhas ovelhas e veio um leão comer as minhas ovelhas e eu matei. Um dia eu estava cuidando das minhas ovelhas e veio um urso comer e eu matei. Só quero que vocês entendam. Ovelha não entra na cadeia alimentar de ossos. O urso não foi matar as ovelhas, foi matar Davi. Vocês estão comigo?
quando Satanás chega na sua casa, você acha que ele só quer uma briga? Não, ele quer destruir a família. Quando o ladrão ele precisa entrar em uma casa, o que é que ele faz? Ele arruma um cadeado. O cadeado que ele está de olho? Não, é o que tem lá dentro. Tem coisa que você não está enxergando como é para ser enxergado. Tem coisa que você não está vendo como é para ser visto. Você não está entendendo. Um está almoçando no horário, o outro janta no outro horário. É um mexendo no celular, é outro passando não sei quantas horas dentro do banheiro, escondido, mexendo no celular. E não está tendo mais unidade. As pessoas estão estranhas. É necessário você reobservar, ressignificar algumas coisas. Glória a Deus. Quando o rei ficou impressionado com essas coisas que Davi falou, foi o que ele fez? Traga uma armadura para Davi, a minha armadura. Ele ficou impressionado com a coragem que tinha nos olhos de Davi. Ele ficou impressionado com o cenário que estava acontecendo ali. Ele tinha convicção que Davi ia derrubar. Só que a Bíblia diz que quando colocou a armadura nele, o que aconteceu? Ele não conseguiu o quê? Se mover. Agora eu trago para a esfera espiritual. Sabe por que Davi não conseguiu se mover com aquela armadura? Porque não tinha como ele se movimentar com duas armaduras. Davi já estava com a armadura de Deus. Vamos lá, alguém tem que entender isso aqui. Davi já estava usando pela fé essa armadura aqui que Paulo está falando no capítulo 6 de Efésios. Ele já estava preparado para a batalha, ele já estava preparado para a guerra. Tem gente querendo configurar, tem gente querendo enfeitar aquilo que Deus já fez. Eu quero que você entenda. Não estou esperando chegar a minha armadura para a guerra, não. Deus já colocou a armadura em você faz tempo. É só você levantar e pegar a espada e entender que é tempo de contra-ataque. Aleluia! Glória a Deus! Deus já colocou essa armadura. Aleluia! Ele colocou, quero que você entenda. A armadura que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 6 é uma armadura chamada armadura panopliana. Que armadura é essa? É uma armadura que os soldados de César usavam. Aquele que ia contra alguém vestido aquela armadura não estava indo só contra os soldados, ele estava indo contra o rei, ele estava indo contra toda Roma. Você consegue entender? Quando você está vestido essa armadura de Deus, quando o inimigo se levanta, ele não está se levantando só contra você, ele está tentando se levantar contra Deus, ele está tentando se levantar contra os anjos, ele está tentando se levantar contra a nossa nação celestial. É por isso que Satanás tem tanto interesse que você remova a sua armadura. A armadura panopliana é interessante porque ela tem uma grande proteção na frente, mas atrás ela só tem uma tirinha de couro chamado équilos. Interessante. Por que tanta proteção na frente e nenhuma proteção atrás? Porque Deus não consegue enxergar um soldado dele de costas para a guerra. Glória a Deus. Verdade. Vocês estão comigo? Para a gente encerrar, pergunta para a pessoa que está do seu lado: o que você está fazendo com a sua armadura? Mas antes de tudo, você sabe onde está a tua espada? Você sabe onde está a sua espada? É dia de nós se levantarmos. É dia de nós darmos a devida resposta para Deus. É dia de nós levantar a voz de guerreiro. Você precisa ser renovado com o Espírito de Deus. A espada, na verdade, que é o Espírito de Deus. É você entender que você passou o processo de Querite, você passou o processo de Serepta, você passou o processo do Monte Carmelo, mas ainda tinha uma palavra profética de chuva para vir sobre a nação. É necessário você entender que você enfrentou os seus irmãos, você falou bonito para o rei, mas ainda tinha um gigante de pé. Quantas pedras Davi pegou? 5. Porque Davi estava com medo de errar, sim ou não? Não. Golias estava lá e tinha mais 4 irmãos. Davi não estava preparado apenas para Golias, ele estava preparado para os 5 gigantes. É necessário você entender: a força não vem de nós, a força ela vem do Senhor Jesus. A força não virá de cima, a força virá de dentro. A Bíblia diz: o que vocês procuram aqui e ali, na verdade, está dentro de vós. Às vezes nós estamos esperando um pastor
você. Sabe, esse dia eu estava com um colega e ele falou: cara, eu preciso andar em um negócio diferente. Eu falei: rapaz, um dia que Deus permitir você entrar na quarta dimensão, será algo extraordinário. Pastor, ora comigo, se Deus permitir, me leve. Eu falei: tá bom então, vamos lá. Passei um tempo orando, apresentando a Deus. Deus falou: pode trazer esse cara. Estou encerrando aqui. Pode trazer esse cara. Aí eu falei: olha, 7 dias aí sem comer isso, sem fazer aquilo, e a gente se encontra lá em casa. Ele resolveu. Chegou no dia, começamos a orar e Deus permitiu. Mandou o seu guardião, e quando nós passamos um tempo orando, quando ele começou a entrar nas dimensões celestiais, que ele começou a enxergar como funciona e como é, aquele cara se derramava, ele chorava. E a gente está ali conversando, o Vitor conhece o Roger. A gente está ali conversando, a gente está falando com Deus, falando com os seus anjos. Literalmente, estou falando algo literalmente. Eu quero que vocês entendam. Aí de repente aquele cara começa a chorar e a gargalhar ao mesmo tempo. E ele diz bem assim: agora sei, cara. E eu fico com dó de você fica olhando de madrugada pela gente. Mas é assim, a oração é essa. O poder é assim quando você vem aqui para orar por nós. É nessa dimensão. Sabe, porque quando você entende o que Deus tem guardado para nós, não é apenas sobre um fardo da oração pela minha família. Não é dizer: eu orei de madrugada, eu estou cantando na igreja. Meu Deus, eu tenho dormido 4, 3 horas por dia. Eu quero que você entenda. E eu não faço questão de dizer assim: não, assim eu estou pagando o preço de oração, não. Eu sei o que eu estou sendo alimentado, de onde eu estou vivendo, da onde eu saí, aonde eu estou e para onde eu quero ir. É tempo da igreja despertar. Você que pode, se coloca de pé, eu quero orar com vocês. Aleluia. Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és magnânimo.